Nós viemos hoje à sede do PROCON para passar algumas informações, prestação de serviço à comunidade com relação à emissão e aos cuidados de cheques. E para nos falar sobre esse assunto, a gente conversa com Gleidson Severino, diretor executivo do PROCON. Gleidson, como é que fica a questão dos cheques? Na verdade, o que nós queremos aqui passar para os consumidores e para as pessoas que trabalham com cheques, alguns cuidados que as mesmas devem tomar ao emitir talão de cheque, emitir folha de cheque. Sempre tomar cuidado no caso daqueles cheques que forem compras a prazo, ou seja, o cheque pré-datado, para anotar isso numa agenda como data de vencimento, anotar para quem que foi emitido o cheque, para que você não tenha uma surpresa desagradável como a entrada de um cheque fora do prazo, ou mesmo entrando dentro do prazo, você não tem ali devidamente os fundos daquele cheque que foi emitido. Então você tem que tomar alguns cuidados com relação a isso. E também aqueles estabelecimentos que não aceitarem cheques, eles têm esse direito. Em contrapartida, tem que colocar em um local visível que não aceita cheque, para as pessoas chegarem ali e verificar que aquele estabelecimento não trabalha com cheque. É um direito que o fornecedor tem. Agora, se o fornecedor aceita trabalhar com cheque, pega cheque das pessoas, dos consumidores, não deverá haver restrições como, por exemplo, de tempo de conta, porque quebraria aí um princípio da igualdade, por exemplo, e da boa-fé. Não é porque uma pessoa acabou de abrir uma conta que ele não vai pagar, e principalmente se for da praça. Então, esses são alguns cuidados básicos que as pessoas têm que ter para que possa aí fazer uma compra segura, sem uma surpresa desagradável futuramente, utilizando-se aí dos cheques. Quer dizer, Gleidson, que aqueles comércios que não evidenciam a questão de não receber o cheque, ele está então contra a lei? O dever à informação clara, precisa e ostensiva que tem direito os consumidores. Se o estabelecimento não pega cheque, é bom que ele informe de forma ampla e bem divulgada, através de um panfleto, através de uma placa, de forma bem visível, dizendo que naquele estabelecimento não aceita cheques. Porque corre-se o risco da pessoa, por exemplo, encher o seu carrinho de compra, a exemplo de um supermercado, e quando ele chega ali no estabelecimento, no balcão de pagamento, ele tem a desagradável surpresa de que ali não aceita cheque. Então, tem que ser bem informado disso. Do contrário, a venda tem que ser feita. Sem dúvida, é um grande constrangimento que o consumidor passa nesse momento. Outra questão importante, Gleidson, é com relação ao pré-datamento dos cheques. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, porém, é normal que as pessoas hoje em dia pré-datem os cheques. Os cuidados para isso? Exatamente, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, só que os costumes acabou ditando uma regra diferente. As pessoas começaram a pré-datar esses cheques, ou seja, comprar com datas futuras, utilizando-se como forma de pagamento um cheque pré-datado, com a data futura para satisfazer o pagamento daquele cheque. Então, cuidados nesse sentido também devem ser feitos. As pessoas têm que se organizar e anotar como é a data de vencimento, para quem foi emitido aquele cheque, porque os costumes realmente mudou isso. Hoje já é um costume você pré-datar e é uma quebra de contrato se o cheque for levado ao banco antes do prazo. Então é uma prática errada se você pré-datou o cheque para uma data futura e o fornecedor leva o cheque numa data anterior não, enfim, uma data mais antecipada. Essa prática ela é equivocada. É uma situação, nesse caso, complicada, Gleidson, porque o comerciante, ou por má-fé, ou por displicentemente, colocando esse cheque fora do prazo combinado, é uma situação que quem fica com prejuízo? Então, se um cheque entra fora do prazo, com certeza o consumidor ficaria em prejuízo porque não estava preparado. De repente, ele nem tinha dinheiro em conta para cobrir aquele valor. Então, por isso, é uma quebra de contrato, e isso deve ser rechaçado pelo consumidor. É um direito que ele tem de ter cumprido o que foi pactuado. Se o cheque foi pré-datado, ele tem que ser levado na data que foi acordada entre o consumidor e o fornecedor. E qualquer dúvida maior sobre esse assunto, o PROCON continua sempre disponível para o atendimento aqui nos horários. Reforça para a gente. Sim, o PROCON está sempre à disposição de todos os consumidores jataienses. Nós funcionamos aqui anexo à feira coberta, uma nova sede, um prédio novinho, para atender bem os consumidores.
O horário de atendimento é das 9 horas da manhã até às 5h30 da tarde. É o horário que o PROCON faz o atendimento, inclusive no horário de almoço, para facilitar ainda mais para os consumidores que já têm um dia a dia corrido. Então, qualquer dúvida é só nos procurar aqui nesse endereço que acabamos de mencionar, ou através dos telefones 3632-4133 ou 3632-4059. Obrigado, Gleidson Severino, diretor executivo do PROCON, que nos falou sobre os cuidados que você, consumidor, deve tomar na hora de emitir ou receber qualquer tipo de cheque. TV Jataí, sempre de olho na notícia.